Olá pessoal, boa tarde. É com muito prazer que eu venho trazer aula para vocês de Sociologia. Em primeiro lugar, eu peço perdão pela demora, que realmente eu tive alguns problemas e não consegui encaminhar antes. A Sociologia da Educação, como vocês já estudaram a apostila, já fizeram as questões lá do final da mesma, vocês puderam ver que a Sociologia é uma ciência que estuda como os grupos se relacionam, como que é formado os grupos. E a partir disso, a gente traz para o objetivo principal da disciplina, que é a Sociologia da Educação, entender a relação da sociologia, a relação da escola com o aluno. Eu preciso entender qual é o funcionamento dessa escola, como que ela funciona, quais são os grupos e a partir disso ter um estudo melhor para ter um resultado melhor lá na frente. Se a gente for avaliar sobre a Sociologia da Educação, a gente pode ver no começo da apostila de vocês a relação com o capitalismo. A gente pode analisar que toda a nossa educação no Brasil, vamos falar de Brasil que é a nossa realidade, está relacionada ao capitalismo. E por que é dessa relação? Aí eu trago para vocês alguns questionamentos que é legal para a gente discutir e avaliar o que a nossa educação tem de melhor ou de pior. Será que o meu maior desempenho é na classe alta ou na classe baixa? Será que essa classe social realmente tem influência para a nossa educação? Eu questiono vocês e são perguntas às vezes difíceis de responder, mas é importante para trazer o que realmente vale a pena. Na apostila, em alguns sociólogos do nosso Brasil, de São Paulo especificamente, na universidade eles defendem que o nosso aprendizado depende da sua classe social. Aí, outras dificuldades que nós trazemos é a seguinte: qual é a educação que nós temos tido no Brasil? Será que as escolas particulares têm uma realidade condizente para os seus alunos? Será que as escolas estaduais e públicas têm uma realidade também que atende à necessidade dos nossos alunos? Para início de conversa, a gente pode afirmar que a escola pública no Brasil é extremamente necessária para a nossa realidade, para a nossa condição. Ela é importante porque a partir disso a gente pode entender a necessidade do Brasil para ter essas escolas. Mas será que essas escolas têm tido uma educação tão sonhada e tão esperada com os resultados tão eficazes? Eu não posso chegar aqui e afirmar que não, mas infelizmente eu também não vou afirmar que sim. A gente tem algumas falhas e já tem melhorado e mudado bastante, mas ainda não chegou no seu melhor. Na década de 1960, mais ou menos, a gente pode avaliar, e vocês leram lá na apostila de vocês, que a escola, a educação, ela era formada de uma educação muito autoritária. A criança, ela chegava na escola, ela não sabia nada. Ela chegava porque ela tinha que aprender. E o único que sabia era o professor. Então, o professor tinha aquela imagem autoritária: eu sei de tudo e você não sabe de nada. A partir disso, depois de mais ou menos 10 a 20 anos, vem mudando e até hoje transformando. Mas aí eu questiono para vocês: será que realmente chegou em uma educação transformadora? Será que o objetivo dessa educação deixou de ser totalmente autoritária para ser participativa? Pessoal, eu venho trazer para vocês uma teoria super legal, interessante para ser estudada, de uma socióloga de São Paulo, da Univesp, é uma faculdade à distância também, e ela traz a teoria de 3 tipos de educação: a reparadora, a reprodutora e a transformadora. A primeira delas, que é a reparadora, antes ela vinha para quê? Só para reparar alguns danos que a sociedade trazia, os danos sociais. Então a criança chegava na escola com algum problema social, o meu papel era só o quê? Reparar aquilo, para que tivesse mudança. A outra educação, ela veio o quê? Reprodutiva, reprodutora. Então eu preciso reproduzir. O objetivo dele era aprender, aprender, aprender e apenas reproduzir o que eu ensinava. E ponto final. A partir disso já não tinha mais importância. E hoje vem com uma visão diferente, uma visão nova, uma visão libertadora para a psicologia da educação, que vocês já puderam ver mais ou menos. Eu acho que já viram essa disciplina. Se não, a gente vai discutir um pouquinho agora sobre Paulo Freire, que vem trazer uma pedagogia, uma forma de ensino que é libertadora e que ela é transformadora.
Eu preciso trabalhar com o meu aluno, eu preciso trabalhar na minha escola, a partir do momento, o quê? Para transformar a vida do meu aluno, para fazer diferença na vida do meu aluno. E nós, como psicólogos, eu como psicólogo e vocês como futuros psicólogos, a gente precisa entender a importância desse processo, porque a partir do meu aluno que chega na escola, ou do meu paciente que chega no consultório, se for para ele sair da mesma forma que ele entrou, não faz sentido eu ser um profissional escolar ou um profissional clínico. Aí você me pergunta, professora, qual o sentido dessa disciplina pra gente? Que foi até comentado em sala de aula, eu não vou usar, ela não é tão importante, ela não é tão necessária. Mas na verdade a gente precisa entender como que os grupos funcionam, como que eles são formados. E é o que a sociologia vem trazer pra gente. A formação desses grupos, como que eles funcionam. Porque cada grupo tem um funcionamento diferente. Se você chegar no grupo da sua igreja, tem uma forma de funcionar. O grupo da faculdade tem outra forma de funcionar. O grupo do trabalho é outra forma de funcionar. E a sociologia da educação vem aprender, vem discutir, pesquisar sobre a forma que o grupo escolar funciona. E eu preciso ter essa educação que seja transformadora, que mude a vida do meu aluno, do meu professor, do meu diretor. Mas, infelizmente, se a gente for estudar a teoria de Paulo Freire e de alguns sociólogos conhecidos nessa teoria, a gente fica até um pouco frustrado por ver que as nossas escolas não têm a estrutura para trazer essa realidade para a gente. Os nossos alunos ainda hoje enfrentam a dificuldade escolar, seja ele deficiente ou não. Tem escolas que não têm a estrutura adequada para um deficiente, para um aluno com dificuldade de aprendizagem, para um aluno hiperativo ou para um aluno superdotado. As escolas hoje não têm o preparo necessário. Ah, professora, por isso que eu levei o meu aluno, o meu filho, para uma escola particular. Mas as escolas particulares, ela atende a realidade para uma classe social diferenciada. Mas será que essa é a necessidade educacional? Ou será que ela só cumpre uma questão de números, de ideais para a classe social mais alta? E o que a gente vê hoje na educação brasileira, e é triste estudar isso, e é triste afirmar, é que a nossa educação ela é preocupada em números, ela é preocupada em estatísticas. Principalmente a educação pública, porque é onde as estatísticas precisam ser dadas de forma mais direta, de forma mais clara, né? Mais visível. E a nossa educação hoje, ela é totalmente o quê? Estatístico. Perdeu-se a qualidade, perdeu aquele prazer em trazer uma educação transformadora para trazer uma educação o quê? Que me traga números. E isso a gente vem questionar a questão da não reprovação. Ah, eu não posso mais reprovar o meu aluno. Mas será que reprovar também traria algo de diferente? Será que a forma de avaliar a partir de provas seria a melhor forma de avaliação? Ou será que fazer um trabalho na sala de aula traria um resultado melhor? É complicado a gente afirmar porque são grupos diferentes. Mas a educação de hoje, ela te exige que seja o quê? Simplesmente uma forma de avaliação. Eu não vejo em muitas escolas, em muitos estados, a liberdade do professor atuar e dirigir a sua sala de aula de acordo com cada grupo escolar, de acordo com cada idade, de acordo com cada ciclo que ele atende e ele dá aula. O professor ele tem um número X para dar aula, ele tem aquele tempo pré-determinado, ele tem a prova para ser aplicada até tal dia e o conteúdo todo para ser dado até tal data. Até que ponto que isso é positivo e até que ponto é negativo? São questões que a gente precisa pensar, avaliar e começar a questionar para uma educação melhor. E vocês como estudantes que têm o interesse, se alguém tiver o interesse de uma psicologia escolar, de trabalhar numa escola, começar a avaliar e a perceber a partir de agora as dificuldades que a gente vai enfrentar quando entrar na escola. E as dificuldades não são simplesmente só com os alunos. As dificuldades começam a partir da direção, a forma que ele dirige a escola, a forma que coordena a escola, a forma que o professor entende o que é escola, o que é ensinar e a forma que entende o que é aprender. Porque o meu aluno hoje com a educação transformadora, a gente entende
que a criança, ela já chega na escola e ela já sabe muito. Ela não vai simplesmente chegar com um saco vazio para eu encher esse saco. Não, ela já sabe, ela já tem conteúdos que vem o quê? Do primeiro grupo dela, que é o grupo familiar. E a família, ela tem um processo extremamente importante, o primeiro grupo familiar, que é pai, mãe e irmão, se tiver, extremamente importante no meu aprendizado. E aí vem o segundo grupo social que a criança participa, que são tios, avós, primos. E todos esses grupos trazem um aprendizado muito grande, uma vivência social extremamente importante para o dia a dia da criança, que ela já chega na escola com uma bagagem. Então eu não posso desconsiderar o que a minha criança sabe, que ela não sabe de nada, eu que sei tudo e eu que vou ensinar. Hoje a gente precisa entender que o professor ele não pode ser autoritário. Na verdade, é uma troca. Eu preciso trocar. Eu vou ensinar e eu também vou aprender. Porque tudo que eu vou passar, ele tem algo de novo que eu ainda não sei. É uma troca.